A Bíblia não ensina a rezar para santo. Eu sempre perde. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, boa noite. Boa noite. O meu nome é Gabriel Clautal, eu sou advogado, eu também sou escritor, escrevi um livro sobre os privilégios de Maria Santíssima, uma resposta bíblica para os protestantes, e escrevi por 7 anos no site Apologistas Católicos. Pois bem, a tua afirmação, eu discordo dela, porque se nós lermos no livro de Jó, no capítulo 42 e no versículo 8, a gente vai ver justamente Deus exortando os amigos de Jó a recorrerem ao intermediário, no caso, uma pessoa com uma santidade maior, que era Jó. Por quê? Porque quando nós lemos em Tiago 5,16, a oração do justo tem maior eficácia. Aí poderíamos, no entanto, pensar, tudo bem, só que Jó, ele está falando de alguém que está vivo. Se nós abrirmos, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8, nós vamos ver a figura de 24 anciãos nos céus, apresentando as nossas orações dos santos da terra ao Cordeiro. Tá, Pois bem, posso responder? então, só um minuto. Então, nesse momento, o que a gente pode concluir? É que se Deus manda, exorta-nos a agir por meio de intermediários no livro de Jó e no livro de Apocalipse é visto 24 santos falecidos intercedendo por nós. O que se decorre daí é que é possível sim, e a Bíblia, na verdade, nos exorta a recorrer aos santos. Eu tô aqui. Bom, você deu 2 argumentos. O primeiro, você mesmo refutou quando disse que Jó estava vivo. E aqui, claramente, quando eu falo rezar para santo, estou falando de pessoas já falecidas, né, canonizadas pela Santa Igreja. O que eu quero saber mostra um versículo... Aliás, você falou depois Apocalipse, né? O próprio Apocalipse também te refuta. Apocalipse 8,4. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Se ela subiu, é porque veio da terra, não porque já estava no céu. Ou seja, sempre que a Bíblia fala de santos, ela está falando de santos aqui na terra. Se você abrir lá, 1 Coríntios, capítulo 1, vai falar Paulo aos santos da igreja de Corinto. Eles estavam mortos já quando Paulo escreveu para eles? Claro que não. Todas as vezes que a Bíblia usa o termo santos é para falar de pessoas vivas na terra. E eu quero saber o seguinte, qual o texto bíblico que fala para rezar para uma pessoa já falecida? Porque eu posso citar aqui, literalmente, eu tenho uma lista aqui de uns 200 textos que falam das pessoas sempre e somente orando para Deus. Nunca para um santo, nunca para um falecido. Me mostra o texto. Pois é, vocês já veem aqui que ele pega e diz, se fez desentendido na medida em que ele disse que eu disse que os santos de Apocalipse 5:8 são os santos do céu. Eu não falei isso. Eu falei que os santos dos céus são os 24 anciãos que representam desde Vitorino de Petô, representam as almas dos santos falecidos. Isso é falso. Desde Vitorino de Petô, no comentário dele ao Apocalipse. E mais uma coisa, e não somente aí, nós também temos em Apocalipse 6:9 ao 10, onde as almas dos mártires clamam a Deus por justiça. Isso prova não apenas que os santos podem orar para Deus interceder por nós, como também que a alma humana existe e é imortal. Outro ponto que o nosso colega aqui não acredita. Se você deixar eu responder, eu falo. Inclusive, é importante ressaltar, é importante ressaltar, porque a colega ali se converteu, não foi? Ele não acredita que exista um inferno. É bom, porque isso não é uma crença que os protestantes, em regra, ordinariamente acreditam. Mentira que você está contando aqui. Ele não acredita que o inferno é eterno, 3 mentiras que ele vai e não me deixa sofrer responder. eternamente, como diz, por exemplo, em Apocalipse 20:10. Você contou 3 mentiras usando 3 minutos do seu tempo e toda vez que tento falar, você me corta. Você citou Vitorino de Petô. Vários pais da igreja vão comentar que os 24 anciãos do Apocalipse são justamente uma referência aos 22 livros que os judeus têm no cânone do Antigo Testamento. Eu tenho uma lista enorme de pais da igreja comentando exatamente isso em relação, porque eu tenho um curso inteiro só sobre o cânone bíblico. Calma, respira, tranquilo, calma, não terminei ainda, calma. Olha para lá, igual quando você estava falando comigo, olhando para eles, né? Bom, sobre as almas dos mártires, eu pedi um versículo bíblico em que alguém ora para uma pessoa morta. E você me cita um versículo bíblico em que pessoas já mortas estão clamando por vingança contra seus inimigos. Eu nem vou entrar aqui no detalhe de que essa passagem, obviamente, é alegórica, porque todo o contexto é alegórico. Pega todo Apocalipse 6, pega selo por selo e me diz o único que seria literal, que você interprete literalmente. Você acha que meteoro cai literalmente, estrelas caem literalmente do céu
terra, que o Hades está perseguindo literalmente, né, o inferno, exatamente que nem está lá no texto do seu anterior. Você não acredita em nada disso, você não acredita nem mesmo que eles se vistam de palmeiras nas mãos, uma alma fantasmagórica. Nosso colega... Calma. Uma alma fantasmagórica. Nosso colega claramente ele está você deturpando o texto bíblico. Afinal, é óbvio que num texto bíblico nós vamos ter partes literais e partes alegóricas. A parte literal é só que você o que é claramente demonstrado ali, o que é claramente demonstrado ali é que os 24 anciãos, que não são os santos da terra, estão ali apresentando as orações dos santos da terra ao Cordeiro. Isso é intercessão. Esse é o conceito básico de intercessão. Ó, você já está mudando o tema do debate, porque o tema do debate aqui não é intercessão dos santos. Inclusive, eu previ que vocês iriam mudar então, o tema. Deixa eu falar, você só me cortou. Ponto importante. Não, ponto importante nada. Não, você me interrompeu o tempo inteiro e agora você quer continuar ponto importante. Jó, capítulo 33, versículo 23. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como um mediador entre mil, que diga ao homem o que lhe é certo a seu respeito, para lhe ser favorável, e dizer, poupa-o de descer a cova, encontrei o resgate para ele. Se a intercessão dos santos é proibida, por que Jó fala em um mediador entre mil? É esse o respeito que os apologistas católicos têm. Eles vêm para um debate, não deixam o oponente falar, gritam, ficam olhando para a câmera o tempo todo quando eu estou falando, não tem nem coragem de olhar para mim. E ainda por cima, quando eu tento refutar alguma coisa, fica histérico e interrompe o tempo inteiro. É esse o exemplo que os apologistas, esse daqui pelo menos, está dando aqui. Agora, vamos comentar, se você deixar, porque você não deixa nunca falar, vamos comentar. Agora você cita só comentando, né? Ali ele citou um texto que fala de anjo e ainda por cima interpreta como sendo uma alma falecida. Eu vou repetir, porque ele distorceu... Aliás, eu já previ que iriam fazer isso mesmo, né? E foi exatamente... só retomando. O tópico não é sobre intercessão dos santos. A gente pode fazer o debate só sobre isso. O tópico é rezar para santo. Tem uma diferença. A intercessão dos santos é crer que as almas dos falecidos que estão no céu estão orando para nós agora. Deixa eu falar, o tópico é reza aos santos, ou seja, nós aqui na terra tendo o direito de dirigir oração para um morto no céu. Vocês não mostraram o único versículo que diga isso. Não é... Meu Deus. Você não consegue ver uma diferença entre uma coisa e outra? Meu Deus. Tudo bem, Lucas? Primeiramente, eu queria dizer que é um prazer estar com todos vocês aqui, católicos de primeira linhagem. É um prazer também poder ter a oportunidade de refutar um herege como o Lucas. E eu queria começar com as Sagradas Escrituras. Será que dá? Pode ser? Vai. Você consegue pegar aí comigo também ou não? Não, pode começar aí. Você já começou respeitando, né? Então, pode ir. Mas a sua é católica, que a dele não vai ter. Eu quero falar sobre a segunda Macabeus. Sei, né? Você tá de risada. Vai. No capítulo 12, no versículo 44 a 45, onde diz: pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido em vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acredita que uma belíssima recompensa aguarda que os morrem piedosamente, e ainda diz... que é um religioso pensando. Um sacrifício expiatório para aqueles que se livraram de suas culpas, né? Se livrassem de suas culpas, né? O Ariel não deixou eu fazer isso. Mas o Ariel não tá aqui. Tá, mas então você pode, né? Tá bom. Quem tá aqui sou eu, não é o Ariel, na verdade. Que bom. Que bom Além... que quando não, mas deixa eu continuar. O notebook pode. O protestante não. Entendi. Vai lá, porque continua. não é só a escritura, né? Continua. Não é só a escritura. É só o notebook. E eu tô usando a escritura também. Eu posso responder seu texto, porque você vai partir para outro. Vamos lá. Você citou um texto do livro apócrifo, inclusive a gente vai ter um tópico só sobre os deuterocanônicos, que fala de rezar por eles, não para eles. Mais uma vez, vocês não estão conseguindo fazer essa diferenciação básica, qualquer criança consegue fazer. Esse mesmo livro vai dizer, 2 Macabeus 15, 37 e 38. Olha como ele termina o livro. Finalizarei aqui minha narração. Se está felizmente concebida e ordenada, era este meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é porque não pude fazer melhor. Você acha mesmo que o autor inspirado iria se referir ao seu próprio livro dessa maneira, como imperfeito e medíocre? Você acha isso? Bom, mas aí é uma questão que vocês não têm no cânon de vocês, né? Ah, entendi. Para nós, a Sagrada Escritura serve como palavra vocês. de Deus. Então, o próprio cara, o autor do livro está falando que não é inspirado e você acha que é. Entendi.
Mas então por que tá na Bíblia? Se a Igreja Católica... Não tá na Bíblia. A Igreja Católica... acrescentar esses livros. É a Igreja de 2000 anos, meu querido. 2000 anos. Aí, ganhou uma. Tudo bem, Lucas? Tudo bem? Fico feliz que agora a gente vai poder ter um debate de alto nível aí com alguém respeitoso. Né? Imagina, posso dar um abraço em você, primeiramente, claro. cristão. A gente, ser humano, Sim. todo mundo aqui crê em Deus, mesmo que não cresce, Amém. e é abraçado da mesma forma. Sim. Tá ok? O tema é: a Bíblia não ensina rezar para santo. Você encontra algum texto bíblico que fala de rezar, dirigir orações a uma pessoa falecida? Com certeza, porque a Bíblia, ela fala sobre isso, fala em nós rezar aos santos. E não somente a pessoa falecida, porque santo não é somente aquele que faleceu. Também as pessoas que estão vivas estão pregando o testemunho para Deus, estão seguindo a vida cristã, né? Mas eu concordo que santo... Só para Sim. finalizar, como no caso, quando acabou o vinho durante a festa e Nossa Senhora percebeu aquilo, percebeu que a festa estava acabando o vinho, que a família ia passar vergonha diante daquilo, como uma festa de casamento estava acabando o vinho. Mas Maria estava viva, né? Sim, estava viva e estava mostrando ali um exemplo de santidade. Por isso, ela foi escolhida por Deus. Sim. Entre muitas mulheres, foi escolhida para Deus. Só para concluir. Então, naquele momento ali, acabou o vinho, tava a festa ali, tava acabando o vinho, a bebida principal, o alimento. Então, e Jesus falou o quê? Mulher, você sabe que não chegou minha hora. E mesmo assim, ela ali implorando para ele, o que ele fez? O primeiro milagre dele, ele foi e multiplicou o vinho. Ele, no princípio, não queria, mas depois foi... Maria... Eles já estão levantando a mão. Maria solicitando, só responder, foi porque senão eu não consigo responder. E multiplicou o vinho ali, atendendo o pedido. Mas você citou um texto, mais uma vez, de uma pessoa viva, né? Minha pergunta é, onde a Bíblia fala de orar para uma pessoa já falecida? Quando a gente vai para textos que falam de pessoas falecidas, você vê, por exemplo, o salmista falando: entre os mortos não há quem se lembre de ti. No Sheol, quem te louvará? Salmo 6,5, Isaías 38, 18, 19. No Sheol não pode louvar-te. Os vivos, somente os vivos te louvam, como eu estou fazendo. Eclesiastes 9, 10. Tudo que tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além para onde vais não há atividade, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, a gente vê que... Sim. Ô, gata. Você vai na próxima, gata. Boa noite, Boa noite. Tudo bem? Tudo. Mão gelada. Então, Banzoli, você está falando o tempo todo aí... Perdão, falar aqui perto. Meu nome é Tamara. Você está falando o tempo todo aí que a gente não está conseguindo provar na Bíblia que tem oração aos santos. Só que a gente está... Primeiro você falou, depois com um colega, que a oração não era intercessão. Se a oração para os santos, eu não terminei de falar. Se a oração não é intercessão, o que é então para você? Eu ficar lá conversando com o santo como se eu estivesse conversando aqui com você agora? Você acha que é isso que acontece? Não, que a gente troca uma conversa, um bate-papo com o santo? Não, posso é assim que você acha? Não, porque eu não terminei. Outra coisa. Segundo ponto é que toda vez que vocês levantam essa questão, vocês pulam a oração da família de Onesíforo. É claramente dito que Onesíforo não está com todas as linhas nas Santas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, mas claramente fica claro que Onesíforo não está presente ali. Tá claro, Onesíforo claro. não está presente. Onesíforo não está presente em Roma. Onesíforo não está presente em lugar nenhum. Quando ele chega na casa da família, quando eu terminar assim, quando ele chega na casa da família de Onesíforo, pede oração por ele, pede oração muito provavelmente por uma pessoa que não estava ali. E se você não tiver também a Bíblia, eu trouxe uma King James 1611 aqui, você pode abrir, por favor. Não, pode ser até 10 mil. Eu fico muito emocionado com a educação dos católicos. A gente é educado sim, Banzoli, é que a gente está acostumado com pessoas como você também. 3 minutos falando você sem também parar, interrompe e a gente. agora que eu tento falar, você me interrompe. Você também interrompe a gente. Pode falar. Não, pode falar, fica mais 5 minutos falando aí. Pode falar. Eu acho engraçado, primeiro, deixa eu só responder as duas coisas que ela falou. Ela falou que eu disse que oração não é intercessão. Gente, pelo amor de Deus, volta esse programa. Em algum momento eu disse tal coisa. Não, eu falei que existe uma diferença de falar. Existe uma diferença entre orar para o falecido e crer que alguém que está lá no céu está orando pela gente.
Se você não consegue entender essa diferença básica, é complicado. Quem está orando no céu por nós? Quem está orando no céu por nós são os santos. Eu tenho 3 citações aqui dos padres da igreja. Deixa eu só responder o último argumento dela, que ela não deixou. Deixa eu só responder o último argumento dela. Sim. Eu tentei, mas ela continua, ela fica falando em cima, não adianta. A estratégia deles é não me deixar falar, não adianta. Aí vão falar que eu sou machista, fica interrompendo a mulher. Eu não vou fazer isso porque eu não sou maluca, eu sou cristã, não sou feminista, não sou nada disso, fica tranquilo com isso. Tá, bom, eu achei engraçado na parte que ela falou, não tá claro na Bíblia, não tá explícito, aí depois ela disse que o texto exclusivo está claramente. Quer dizer, primeiro ela falou que não está claro, aí depois ela disse que está claro. Voltem o vídeo que vocês vão ver que foi exatamente isso. Achei bem engraçado até. Aí depois, olha o texto que ela falou que fala de orar para morto. O Senhor conceda a misericórdia à casa Onesíforo, porque muitas vezes me reanimou, etc e tal. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Ele diz que ele vai encontrar misericórdia da parte do Senhor naquele dia. Qual dia é esse? O dia do juízo, que sempre na Bíblia ocorre na volta de Jesus após a ressurreição. Não está falando de nenhum estado intermediário de intercessão do santo no céu, muito menos de orar para morto. Até agora nenhum mostrou o único texto bíblico que mostra alguém orando para um morto. Eu vou continuar esperando sentado aqui. Vai.